Então, muito bom dia a todos. Hoje temos a minha querida amiga Sara Bahia, que é professora da Faculdade de Psicologia da Universidade de Lisboa e também é membro da Ordem dos Psicólogos e é uma pessoa extraordinariamente conhecedora dentro desta área da criatividade, com livros e artigos científicos lançados. Muito bom dia, Sara, e obrigado por estar aqui connosco. Bom dia, Mari, muito obrigada por se ter lembrado de mim para vir falar sobre um tema que me é muito querido. Para mim é sempre um prazer pelo carinho que nós temos e pela competência que a Sara tem ao nível desta área da criatividade e de outras também. Pronto, o tema que nos traz aqui hoje, de facto, é o sermos criativos em período de adversidade. E queria já iniciar por uma questão de o que é isto do ser criativo e como é que nós, em período de adversidade, que sabemos que muitas pessoas, todos nós variamos a nível das nossas emoções, não é? E como é que se pode ser criativo em situações adversas? Eu queria começar já por aqui. Então, eu se calhar vou dividir a minha conversa sobre a criatividade na adversidade, um pouco começando por o que é ser criativo ou o que é de facto a criatividade. Eu quando penso na criatividade, que é um termo que só surge no nosso vocabulário, o nosso vocabulário mais ocidental, há 2 séculos, 3 séculos, porque até aí as pessoas acreditavam que a criatividade era só para alguns eleitos, não é? E isto não era só na cultura ocidental e na cultura judaico-cristã, noutras culturas também, e por isso só alguns teriam esse dom e por isso só valia a pena falar e pensar na criatividade e tentar, de alguma forma, conjugar as circunstâncias para tornar as pessoas mais criativas, nem sequer valia a pena, não é? Pronto, e só se começa a falar um pouco com a Revolução Industrial e com uma outra estrutura social, e acho que isto é importante para percebermos o quanto estamos a viver uma necessidade de reestruturação ao nível social. E se calhar não perder aquilo que ganhámos nos últimos séculos. Mas é interessante que os gregos davam um significado à criatividade, um significado muito pessoal, e a criatividade seria no fundo o preenchimento pessoal ou a realização pessoal. Depois veio toda a cultura de Roma Antiga, onde em latim criar já significava produzir e erguer, no fundo produzir algo, edificar alguma coisa, e passou a ter uma conotação muito mais material e por isso a criatividade passou a ser materializável através das grandes obras que seriam feitas por alguém com o tal dom divino, não é? E é interessante que nós temos cada vez mais que olhar para a conjugação destas 2 perspectivas e perceber que a criatividade é algo que nos preenche pessoalmente, que nos realiza pessoalmente e também que nos leva a produzir, pode ser uma ideia, pode ser um objeto, pode ser uma obra, seja o que for, a materializar aquilo que nos preenche. E de facto, se percebermos, não há uma definição de criatividade, mas há múltiplas definições, mas todas elas, e não vou estar a entrar em grandes debates teóricos, mas no fundo a criatividade é um comportamento que é inovador, por isso traz sempre qualquer coisa de novo, qualquer coisa nova, a si próprio, ao mundo, à pequena comunidade onde se vive, mas qualquer coisa que é útil e adequada, não é? E esta é outra dimensão muito importante, porque quando nós muitas vezes associamos a criatividade a algo que é fora da caixa, mas se calhar vamos encontrar a resposta a qualquer coisa que precisamos dentro da caixa, não é? Fora da caixa, mas depois trazemos-la para a caixa, e nunca pode ser muito fora, mas isso já lá vamos. E por isso tem que ser adequado
uma solução adequada, não pode ser completamente fora do alcance. E ela, de facto, decorre, todo este comportamento decorre da capacidade, uma capacidade humana que é universal, e eu acho que isto é muito importante falarmos neste, porque todos nós somos potencialmente criativos. Há diferenças individuais, sem dúvida, e a literatura mostra isso, a investigação mostra isso, mas nós todos temos este potencial para ser criativos e para produzirmos, ou fazermos, ou tornarmos qualquer coisa nova e válida, que seja tanto para nós como para os outros. E acho que, no fundo, é importante pensar em grandes autores da psicologia, como os dois grandes gurus da psicologia, que são Piaget e Vygotsky, e Piaget dizia simplesmente que a criatividade era a forma por excelência de adaptação. E o que nós fazemos aqui na nossa vida é adaptar-nos ao mundo em que vivemos, às circunstâncias em que vivemos, e por isso, em tempos de adversidade, se calhar esta capacidade é ainda mais chamada do que em tempos de não adversidade, não é? Em que não temos grande dificuldade em nos adaptar. E estas enormes mudanças que nós todos estamos a sofrer na pele por várias circunstâncias, mas quanto mais não seja por termos de estar fechados nas quatro paredes das nossas casas e o mundo lá fora, quando fica lá fora para se contemplar e para se olhar, temos que, no fundo, fazer também aquilo que Paulo Freire dizia, que é desenvolver o conhecimento de nós próprios, o conhecimento dos outros e o conhecimento do mundo. É para isso, é o sentido da vida, é irmos conhecendo a nós próprios, aos outros e ao mundo, e vamos, no fundo, fazer aquilo que Vygotsky, que é um outro grande psicólogo, dizia, que todos nós somos criativos porque somos inventores do nosso futuro, e somos inventores do nosso futuro em função da forma como reconstruímos o nosso passado e como contemplamos aquilo que se passa à janela, e nós nunca mais olhamos para as nossas janelas da mesma forma, porque não podemos lá estar no meio, porque já não vemos multidões e não podemos estar no meio da multidão, passa a expressão ou a metáfora, não é? A fazer qualquer coisa, temos que o fazer de uma forma diferente, já olhamos para os outros de uma forma muito diferente e já percebemos, se calhar, e todos sentimos a falta dos outros e o quão falta nos faz estarmos de olhos a olhar, mas, no entanto, acabamos por nos abraçar de uma forma bem diferente e prezar aquilo que se calhar nos prezávamos, que era não é preciso ter o Zoom ou o WhatsApp, ou seja o que for, para conversar com as pessoas, porque é mais interessante vê-las, não é? Mas não, nós não podemos ver e por isso temos que olhar para as pessoas através de um pequeno ecrã e não podemos tocar, etc. E também a forma como vemos o mundo também vai mudar substancialmente, já começa a mudar substancialmente, porque nos questionamos um pouco sobre tudo isto, questionamos sobre o que é que valia de facto a pena antes e o que é que queremos preservar e continuar a ter. Depois, a criatividade acaba por ser, e acho que isso é muito importante, porque é a ligação da criatividade com a emoção, não é? Porque a criatividade motiva-nos, emoção e motivação vêm da mesma origem, move-nos em frente, mas é uma forma, no fundo, segura de expressão pessoal e de explorarmos o desconhecido, e por isso temos que ser necessariamente mais livres na forma de explorar o desconhecido e, no fundo, mais criativos. E isto implica, de facto, que ganhemos um novo sentido e que, no fundo, também reestruturemos o sistema, não é? E por isso como é que neste momento falou aí num ponto extraordinariamente importante, que é as emoções e a criatividade e a ligação que ambas têm, uma lógica. Sim. E como é que nós neste momento vamos pegar nas nossas emoções? Nós sabemos que há pessoas, todos nós somos distintos, não é? Como a Sara também já disse, e que todos nós temos as nossas emoções neste momento de uma forma perfeitamente diferenciada. Há pessoas que aproveitam esta situação para serem extraordinariamente criativos e para fazerem coisas que não tinham tempo para fazer. Há outras pessoas que ainda estão na fase do medo. Há outras pessoas que estão na fase da incerteza. Há outras pessoas que estão muito estressadas para estar em casa. Pronto, a minha questão era como é que nós,
neste momento podemos pegar as nossas emoções e vermos tudo isto como uma oportunidade e sermos extremamente criativos e potenciarmos o nosso ser e potenciarmos todas as nossas ferramentas internas neste momento que para mim é um momento extraordinário porque temos tempo para fazer outras coisas, temos tempo para ler, temos tempo para nos cocriar, temos tempo para fazer N situações. Como é que vê esta situação? Então, eu acho que primeiro, se calhar também convém falar na saúde mental dos portugueses, e a saúde mental dos portugueses não é tal como dos europeus, mas nós se calhar temos um bocadinho, pelo menos estudos que houve cá, mostram talvez que há indicadores de que a nossa saúde mental supera ou está acima ou melhor, um quarto da população portuguesa, um pouco mais do que um quarto da população portuguesa, teve no último ano um problema que se pode, pronto, problema psicológico, um problema ligado à disfuncionalidade emocional, se quiser, não é? E por isso quando falamos, já à partida, essas pessoas com uma problemática emocional ou que não conseguem mobilizar os seus próprios recursos para superar a crise, a adversidade em que estamos, a pandemia em que estamos, essas pessoas seguramente vão complicar a sua situação. Depois há um conjunto de pessoas, e eu gosto de falar um pouco na saúde mental, um bocadinho como uma corda bamba, não é? Nós todos temos, tal como na criatividade, que a corda é bamba, o equilibrista anda numa corda bamba, ao andar numa corda bamba, a corda não pode estar completamente rígida e não pode estar completamente esticada, não é? Temos que nos saber equilibrar nela e a corda tem que ser minimamente flexível, não é? Só que o ponto ótimo de flexibilidade é diferente de pessoa para pessoa, é diferente de comunidade para comunidade e é diferente também na mesma pessoa em diferentes momentos, não é? E por isso nós todos temos as nossas cordas agora um pouco mais bambas, não é? Temos é que mobilizar os nossos recursos de maneira a conseguir equilibrá-la. E por um lado. Por outro lado, já Epíteto dizia, um filósofo da antiguidade clássica, dizia que não são os factos, as coisas, as circunstâncias, os acontecimentos que nos perturbam, que nos incomodam, mas sim a atitude que nós temos face a esses acontecimentos. E em tempos de pandemia, por exemplo, passa a publicidade da Ordem dos Psicólogos, tem estado a fazer um trabalho extraordinário no sentido de partilhar com o público em geral e com diferentes populações específicas, como os profissionais de saúde ou os profissionais do desporto ou os próprios pais que ficam com as crianças em casa e têm estado a tentar divulgar uma série de princípios orientadores para acautelar a tal saúde mental das pessoas e a atitude que elas devem ter face a estes tempos, a esta situação. E por isso, como eu dizia há pouco, se calhar a primeira forma de tentarmos ser criativos é olharmos para nós próprios e olharmos para aquilo que se passa dentro de nós, e é um período de autorreflexão, e esse período, e no fundo de enfrentarmos as nossas emoções, porque é naturalíssimo termos medo, é naturalíssimo estarmos expectantes relativamente ao futuro, estarmos tristes relativamente ao futuro, por tudo aquilo que nós valorizávamos anteriormente vai ter que ser repensado e vai ter que ser refletido. E isto não é só o Mário, eu, as nossas famílias, é o mundo inteiro, e depois claro. Isto é em todo o mundo, não é na nossa realidade. Claro. Aí no arquipélago, aqui no continente, mas é em todo o mundo, e são todas as organizações e todo o nosso sistema de valores vai ter que ser reestruturado, não é? E por isso, pessoalmente, cada um de nós está a entrar num período de reflexão, de autorreflexão,
de conhecimento dos outros e das opiniões dos outros, e isto num mundo em que há muita fake news e em que há muita especulação, o que ainda complica mais as coisas, e as próprias organizações vão ter que se também reestruturar. Por isso é preciso cuidar da saúde mental e da saúde mental das pessoas e das comunidades e da própria sociedade, não é? E não sei, pronto, não sei se já respondi ou não de alguma forma, mas perceber que perante a adversidade é sempre, a adversidade é uma oportunidade de reconstrução, de mudança de paradigma e é no fundo uma forma de fazermos face aos desafios pessoais e também aos desafios sociais. Não sei se respondi o suficiente. Sim. Quero que eu fale um pouco mais sobre a questão. Sim, Basicamente agora, quais são os conselhos que dá às pessoas para, pronto, para aproveitarem esta situação adversa que estão a viver e que sejam mais criativos e que vejam isto, pronto, esta situação também com... Agora a ligação parece que parou. Parou ou não? Não, está bem. Não. Estamos a ouvir. Sim. Estão a ouvir, está bem, é que eu não estava a ouvir agora no final, mas tudo bem. Olha, eu quando penso na criatividade, e em particular agora na criatividade neste momento de adversidade, eu gosto sempre de pensar nas 4 grandes dimensões avançadas por um autor muito importante, que é o Torrance, na criatividade, e gosto de as sistematizar. Porque a criatividade depende, por um lado, da fluência de ideias, e de ideias essas que têm, ou de conceitos, de produções, de métodos, de soluções. Quanto mais ideias nós tivermos, melhor, e por isso, em termos muito concretos, salvaguardando a questão mais emocional do medo, do medo e do desconhecido, é importante que, mesmo com esse medo, tentemos transformar e tentemos agir sobre a produção de diferentes cenários, por exemplo, de diferentes ideias. Eu agora tenho estas 4 paredes e o que é que eu posso fazer de diferente com estas 4 paredes, dentro destas 4 paredes. E isto já pronto, temos inúmeros exemplos, aliás, os noticiários hoje em dia são muito profícuos na exemplificação de formas como as pessoas estão em casa e por exemplo, mudam o seu mobiliário para fazer workouts ou exercícios de fitness, etc. Ou muitas outras, que é preciso tentar ter muitas ideias e ideias que sejam minimamente úteis para este desafio. Mas de onde é que vêm as ideias e como é que elas surgem e como é que se faz? No fundo, a outra dimensão é a flexibilidade ou, como eu lhe gosto de chamar, a perspectivação múltipla, e por isso é olhar sob diferentes ângulos, o mesmo problema, a mesma situação, e no fundo utilizar diferentes linguagens, questionar, confrontar, pensar em alternativas. E esta flexibilidade é muito, muito importante. E por isso, se as pessoas se determinarem a fazer múltiplas tarefas e executar essas múltiplas tarefas, que são as tais múltiplas ideias, de formas diferentes, já estão a exercitar a sua criatividade. E isto pode ser através de charadas, e muitas vezes essas são partilhadas pelo menos nos meus grupos de WhatsApp, muitas vezes partilhamos um conjunto de charadas, de tarefas, de coisas para nos questionarmos, para no fundo exercitar esta flexibilidade ou uma forma diferente de perspectivar a mesma situação. E por isso acho que é importante as pessoas, com algum cuidado, irem implodindo neste manancial de informação e de debates que existem e de confronto de ideias que existem quer na internet, quer na televisão, quer na rádio, etc. Mas sempre salvaguardando a questão do medo e do pânico, porque nós temos várias formas de reagir ao medo, não é? E há pessoas que paralisam e se calhar essas pessoas que paralisam, então é importante irem passo a passo tentando fazer qualquer coisa que seja diferente. As pessoas que tentam
tentam atacar por atacado, então que atacar mesmo no sentido do fight, do lutar, então que lutem com qualquer coisa que seja mais útil, como por exemplo arrumar os papéis, ou seja o que for, não é? Tenho uma amiga que passa os dias na arrecadação a deitar fora papéis, pronto. E a única vez que sai é para ir levá-los à reciclagem, por exemplo. Mas é uma forma de canalizar, no fundo, a luta. E através da perspectivação múltipla, que também pronto, é importante. Depois a outra dimensão é a dimensão da novidade ou da originalidade, e por isso acho que seria interessante impor-nos fazer qualquer coisa nova todos os dias, nova, diferente e nova para nós que não tínhamos feito até aqui. E depois, a última dimensão da criatividade é a da elaboração, ou no fundo da expressividade, ou da expressão e da comunicação de uma ideia, de um conceito, de um método, de uma solução, e tentar transformar essa ideia, aquilo que fazemos, em algo que seja minimamente concretizável. E por isso acho que também é importante, algumas pessoas têm uma espécie de um diário, pode ser uma forma, no fundo, de elaboração da criatividade, mas também podem escrever qualquer coisa ao outro, ou podem simplesmente ou desenhar ou materializar qualquer coisa. Para neste momento serem mais criativas. Acho que é importante salvaguardar outra vez a questão da saúde mental, e há pouco eu falei no medo, que é uma das grandes emoções, há formas diferentes de encarar o medo, mas há uma outra emoção a que nós associamos os dias de hoje, porque isto tudo é triste, não é? Ou pelo menos é triste de acordo com os padrões que nós tínhamos e com aquilo que nós valorizávamos anteriormente. E aí eu lembro-me do Greenberg, de um psicólogo clínico, que tem uma frase fantástica, que é: só deprime quem não sabe estar triste. E por isso o aprender a lidar com a tristeza é importante, e vai haver, eu sei, que uma conversa destas sobre a inteligência emocional, e por isso aí deixo essas dicas mais específicas, mas acho que é importante salvaguardar isto. Mas é importante também pensarmos nas características das pessoas criativas, e as pessoas criativas, segundo os estudos, têm algumas características predominantes que são diferentes das outras pessoas. E uma delas manifesta muita curiosidade intelectual. E por isso nós temos que ser curiosos e se calhar acordar todos os dias e dizer: eu hoje vou saber uma coisa que nunca tive tempo para saber, hoje vou ler um livro, ou vou reler um livro. Eu outro dia reli um livro que é qualquer coisa, que é de um autor do século XIX, do Jerome K. Jerome, que é um autor, eu tenho ascendência inglesa e era muito engraçado, eu li-o na infância e fartei-me de rir. Pronto, Os Três Homens num Barco, Three Men in the Boat, pronto. É uma questão, tinha curiosidade, lembrei-me de repente, assim como também já reli o livro do Viktor Frankl, que se chama O Sentido Um Homem em Busca do Seu Sentido, e o Viktor Frankl foi um psicoterapeuta, um psicoterapeuta que esteve num campo de concentração, e isso foi bastante interessante, e por isso a pessoa nestes alturas se calhar tem curiosidade de ir buscar algumas coisas ao seu passado ou ao seu futuro, enfim, claro. Como queira pensar, não é? Depois as pessoas também, as pessoas mais criativas são extremamente observadoras e observam pequenos pormenores de uma forma diferente e concentram-se também muito, e por isso se calhar a pessoa obrigar-se a olhar para um pormenor diferente na sua rua, da sua janela, nem que a sua janela seja só prédios em frente, não é? Mas tem uma janela que tem uma cortina diferente, ou que tem aquela senhora que está sempre à janela. Ou na rua há um carro que é diferente hoje, pronto, qualquer coisa para não falar, pronto, noutro tipo de forma de observação. Mas acho que é importante o observarmos. Eu tenho visitado imensos museus, alguns revistos e outros não, online, não é? E vou observando uma série de pormenores, ou revendo um conjunto de filmes. Vi agora aquele que eu já não me lembro o nome, mas sobre a vida do Alan Turing,
Ainda não vi. Pronto, Não, muito interessante. Pronto, e por isso o rever e o rever observando pormenores diferentes, concentrando-nos pronto, a nossa atenção. E depois, e essa é que se calhar faz a diferença, é que também conseguem, a partir daquilo que observam e daquilo que veem, daquilo que são curiosos, extrapolar e transferir os conhecimentos de uma área para outra, não é? E isso é que também é muito importante. Nós, quando falamos de criatividade, falamos de dois tipos de criatividade. O criatividade com o ser pequeno, como alguns autores dizem, criatividade do dia a dia, em que, no fundo, todos nós temos, por vezes, de fazer omeletes sem ovos, que é aquilo que temos que fazer, depois os omeletes podem ser mais ou menos comestíveis, não é? Mas também falamos na criatividade das pessoas eminentes, na criatividade com o C maiúsculo, ou Big C, como alguns lhe chamam. E esses sim são aqueles que conseguem extrapolar de uma área de conhecimento para outra. E agora não se está a ouvir bem. Sim, está-me a ouvir agora? Está bem, estou, sim. Depois, as pessoas criativas também têm uma maior tolerância relativamente àquilo que os rodeia, por isso se calhar irritam-se menos, são mais tolerantes relativamente. Estão mais focados, não é? Para outras coisas também. E também estão mais focados Estão mais focados, sim senhor, claro, e não se distraem com tanta coisa. São mais autónomos, mais flexíveis e mais resilientes, e por isso aqui a resiliência é muito importante, o fazer da adversidade uma força e não uma fraqueza. E acho que é uma forma de resumir aquilo que podemos fazer no nosso dia-a-dia. Utilizar o humor também é muito importante, e isso também há investigação que mostra que tem um sentido de humor diferente, mais apurado, digamos, maior sentido de humor. Muito bem. Então, e exemplos de situações que as pessoas, porque pronto, a nossa conversa também tem uma vertente muito prática, e aquilo que nós queremos também com estas conversas é dar alguns exemplos às pessoas lá em casa para serem criativos. Okay? E melhor que ninguém a Sara dar-nos estes exemplos de como é que as pessoas neste momento em casa podem ser criativos, por exemplo, com os seus filhos e em família. Que tipo de situações é que nós podemos explorar agora que temos os nossos filhos em casa, que temos muito tempo para estar com eles, que é uma coisa extraordinária, é uma das grandes criações deste Covid-19, é o tempo que os pais não tinham para estar com os filhos e agora até têm tempo a mais. Passámos, se calhar, do 8 para 80. E como é que podemos fazê-lo? Como é que podemos ser criativos ao ponto de passarmos um tempo extraordinário com os nossos filhos? Olha, é interessante porque, vamos ver, quando falamos de criatividade, as pessoas normalmente associam a tudo o que é divergente, tudo o que é diferente. Mas a criatividade, se vista só desse ponto de vista, acaba por não ser minimamente adequada, e por isso temos que pensar sempre no equilíbrio entre aquilo que é convergente, entre no fundo a corda mesmo muito bamba, e tentar esticá-la um bocadinho mais e no fundo convergir. E por isso acho que os horários são muito importantes. Os horários no frigorífico, a maior parte das crianças que eu conheço agora tem um horário no frigorífico. Pronto. Mas isto não impede que não haja um espaço livre, e não impede também que não haja um espaço criativo, ou que esses espaços sejam criativos. Depois, em termos muito concretos, eu acho que isto depende muito também dos pais e do tipo de relação que os pais têm e dos interesses dos filhos, claramente. Mas todas as crianças, eu acho que gostam de alguma forma de construir e de reconstruir. Por isso, se calhar, neste momento, em vez de ir meter a reciclagem no contentor lá fora, vamos tentar reconstruir o pequeno... os cartões, e vamos transformar os cartões em máscaras, em máscaras e em escudos, até escudos que deem, por exemplo, alegria, escudos que lutem contra o medo, ou máscaras que lutem contra o medo, máscaras da pessoa que fica triste e irritada, e, por exemplo,
trabalhar muitas expressões emocionais a partir de grandes máscaras, de grandes que depois podem ficar no quarto em vez dos quadros. Pronto. Tentar construir e ajudá-los muito a construir e a reconstruir. Depois há uma série eu acho que há uma série de ideias que são cada vez mais divulgadas, e os sites dos museus e dos serviços educativos dos museus, o do MoMA, por exemplo, tem agora uma série de ideias bastante interessantes. Mas há aqueles labirintos que são feitos com fitas pelo corredor fora, em que eles têm que saltar e baixar-se pronto, e saltar por cima, etc. Os labirintos todos paberlindos que são feitos através a partir dos rolos de papel higiênico ou dos rolos de cozinha, tudo isso são construções bastante interessantes para os pais fazerem com os filhos, quer numa vertente mais artística, quer numa vertente mais científica, não é? Depois, o ler o livro e o acabar a história, ou então o que é que aconteceu antes quando começamos um livro, ou olhar simplesmente para a imagem do livro e tentar analisar aquilo que terá acontecido antes, o que é que irá acontecer depois, e depois ler o livro. Por isso, despertar a curiosidade das crianças, no fundo despertar tudo aquilo que eu disse há pouco, relativamente à flexibilidade, relativamente a tudo isso. Depois, e eu acho que é interessante, pelo menos os pais que eu conheço, porque eu já sou avó, os pais que eu conheço têm tido uma relação diferente com a televisão e com o espaço e o período dos tablets, etc. Claro que com regras, é importante ter essas regras, mas se calhar deixá-los pesquisar de uma forma mais autónoma, embora os pais agora conseguem controlar melhor e por isso se calhar estão a promover mais a autonomia do que promoviam antes, porque tinham medo daquilo que as crianças estavam a fazer, não é? E eu acho que é importante os pais tentarem encontrar sites que sejam verdadeiramente mais didáticos e mais educativos. Agora estava-me a lembrar também outra questão, e amanhã começam as aulas e para a semana começa a telescola, e eu espero que isto tudo seja um momento de grande reflexão por parte do nosso sistema educativo e do nosso sistema de ensino, e espero que os professores percebam de facto que é verdadeiramente relevante e importante, e que se reestruturem a forma de estar. E percebam o quão importante também é a escola enquanto desenvolvimento socioemocional, não é? Porque é isso que está a fazer falta, muita parte da socialização e a parte da gestão emocional. Espero que os professores finalmente percebam que os conteúdos que não deram durante 2 semanas se calhar não são tão relevantes quanto isso, enfim. Mas estava-me a lembrar um estudo já dos anos 80, que mostrava que os grandes progressos em termos de desenvolvimento cognitivo, no fundo, desenvolvimento do raciocínio dos alunos, não era nem em setembro, quando regressavam, eles testaram as crianças em setembro, em dezembro, em abril e depois em junho. E não eram nem em dezembro, nem no final do primeiro período, nem no final do segundo período, nem no final do terceiro período, mas sim durante as férias de verão, quando não havia aulas, que é a oportunidade, no fundo, era o período em que as crianças tinham a oportunidade de aplicar tudo aquilo que tinham E de serem mais criativas. E serem muito mais criativos, não é? Aplicando tudo aquilo que aprenderam de uma forma diferente. E, por exemplo, um exemplo que eu costumo dar muitas vezes é que percebem que a multiplicação está ali no pomar que eles estão a observar. Finalmente vão para o campo e estão a ver o pomar e estão a ver o número de árvores todas direitinhas, e que isso é uma forma uma das coisas da nossa escola hoje em dia, e eu também, a Sara tem esperança e eu tenho quase a certeza que isto vai dar uma volta muito grande ao nível da educação em Portugal, e não só em Portugal, a nível mundial também. Há países que estão muito mais à frente do que nós, não é? Aqueles países do norte da Europa, já veem a escola de uma forma completamente diferente e focam-se no conhecimento e não se focam
naquela aprendizagem pontual ou no decorar, que é aquilo que nos focamos cá em Portugal, e que dão autonomia às crianças, para as crianças, de facto, aprenderem per si, serem extremamente empreendedoras, criativas e responsáveis. E hoje em dia não faz já sentido absolutamente nenhum ser o professor o baú de sabedoria, mas faz muito mais sentido termos um professor tutor e que lhes dê algumas pistas para eles depois irem à descoberta. E também não faz sentido termos só um livro, seja ele de que editora for, e que é aquele livro que sabe tudo, mas faz sentido eles andarem à descoberta. Como a Sara disse muito bem, eu enquanto estávamos agora a falar, já lhe mandei para o seu WhatsApp um sem número de museus virtuais que neste momento estão à disponibilidade de toda a gente. Isto é só uma um dos exemplos que nós podemos fazer com as crianças e que as crianças neste momento podem, dentro da sua criatividade, dentro da sua forma de estar e dentro da sua fome de conhecimento, todas elas têm fome de conhecimento, é explorar, porque há canais mundiais, não estamos a falar locais, há canais mundiais de exploração e que, de facto, indo em contra aquilo que estava a dizer, não tenho dúvidas absolutamente nenhumas que o ser humano, quando pode criar pela sua cabeça e andar ao seu ritmo e andar dentro daquilo que são as suas perspectivas e o seu foco, é muito mais extraordinário de quando é tudo muito rígido, tudo muito monitorizado. Sim, e outra, já agora aproveitando isto, eu acho que os pais em casa têm se calhar uma liberdade diferente do professor e podem ir ao museu virtual e depois podem fazer aquele museu dentro do quarto da criança ou dentro da tenda e imaginar. Eu acho que é sempre muito importante o desenvolver também aqui o imaginar as situações, o imaginar o estar dentro do quadro. E agora vamos buscar também, as coisas todas aqui do quarto e vamos fazer, ou daqui da sala, e vamos fazer como se estivéssemos lá dentro e como é que, e trazer as roupas, que roupas é que usariam, enfim, pronto. E por isso a parte da encenação, que é muito importante, a parte mesmo mais física da encenação, etc. Maior, claro. Hã? É a parte da experienciação. Da experienciação, isso mesmo, claro. E eles retêm 80% daquilo que fazem. Muito mais, sim, senhora. Enquanto quando estão a ouvir um professor a falar vão reter 5%. Claro. E por isso é dar a compensação, no fundo, da manipulação direta dos objetos, das coisas, do ver por dentro, do destruir dessas coisas todas, ou de construir. Pronto. E acho que basicamente a maior parte das crianças acaba por ter muito mais brinquedos do que aquilo que precisa em casa, mas depois não o explora. E esta é a oportunidade da exploração absoluta e completa, não é? E pronto. Não, eu também queria só deixar aqui um apontamentozinho neste nosso diálogo. É que, de facto, os pais em casa, neste momento, tem uma possibilidade extraordinária, que é o grau de liberdade que o Ministério da Educação, de uma forma um pouco obrigado por este Covid-19, poderem explorar N de situações com os seus filhos em casa, porque é assim, vai haver grau de liberdade para as crianças, obrigatoriamente, porque não estão com os professores. Por isso aquilo, e a minha mensagem para com os pais, é que vejam isto como uma grande oportunidade e não estejam tão tensos, porque há pais que estão muito tensos com esta situação. É assim, muito ansiosos e muito agarrados ao programa. Muito ansiosos, agarrados ao programa e neste momento temos coisas extraordinárias. Não vai haver testes, não vai haver o excelente, não vai haver aquelas provas nacionais, vão-se focar só naquelas provas que têm mesmo que ser feitas. E uma das coisas que eu creio é que acabem também com essas provas nacionais e façam as coisas de outra forma, a nível do conhecimento que impere, a partir de hoje, o conhecimento relativamente ao teste, e que, de facto, os pais, neste momento, não têm que ser conhecedores da matéria que os filhos têm em casa. Esqueçam isso.
Não têm que ser conhecedores. Os pais não têm que saber a matemática do 9º ano, porque já passou há muitos anos, ou se calhar nem nunca lá chegaram. Agora, têm que sim orientar, ajudar, apoiar os filhos Claro. no seu estudo e no seu périplo pelas Sim, senhora. competências que têm que adquirir agora neste momento que estão em casa. Exatamente. Outra Puxarem característica pela tal criatividade, os pais Sim, serem também eles próprios criativos, porque neste momento, meus amigos, no espaço virtual está lá tudo. Agora, se nós conseguirmos ser criativos, e se calhar um dos papéis fundamentais dos pais é também ajudar numa fase inicial a que as crianças tenham um horário de trabalho. Isso é importante. sim. Assumir com eles, foi aquilo que a Sara disse há bocado, porem no frigorífico ou porem uma tabela. Nós cá em casa temos uma tabela de tarefas e a Maria sabe perfeitamente que das 10 até ao meio-dia, todos os dias, vai fazer os trabalhos dela. Mas ela neste momento está na escola virtual ou já anda noutra coisa e a Maria é uma miúda que tem 8 anos e que anda no mundo virtual a explorar neste momento. Peço desculpa que a Sara queria também dar uma adenda àquilo que estávamos a falar. Não, ainda bem porque eu me tinha esquecido da outra característica das pessoas criativas, que é a persistência. E aí quando eu o exemplo do exercício de matemática do 9º ano, ou seja o que for, não é? A primeira tendência, quando o aluno não está muito à vontade naquela matéria, é desistir, não é? E o grande papel dos pais é, no fundo, perguntar, pronto, ajudar na persistência, ajudar na perspectivação múltipla, a dizer, tu não sabes fazer porque se calhar não sabes uma determinada parte da matéria, então vamos tentar rever, ou um bocadinho de compor aquele problema e ver qual é que é a parte que consegues e qual é que é a parte que não consegues. Então vamos tentar pensar como é que podes lá chegar de uma outra forma, a flexibilidade e a persistência e tentar não desistir, não é? E acho que isso é muito importante porque a maior parte dos alunos que no fundo não se envolvem na escola desistem facilmente porque não sabem superar, no fundo não sabem resistir à frustração e as pessoas criativas resistem à frustração, não é? E por isso é que temos milhares de exemplos como o Walt Disney, ou seja o que for, o Thomas Edison que foi à escola e depois disseram à mãe que ele não era educável, passível de ir à escola, não é? E são milhares os exemplos das pessoas, aliás que acho que é muito importante também como leitura das crianças, tentar encontrar pequenas biografias de grandes pessoas, de grandes mulheres, de grandes homens, de cientistas, de artistas. Acho que as biografias, nós aprendemos imenso com as biografias. Sim, e hoje em dia há alguns filmes, até filmezinhos pequeninos, e acho que uma das tarefas dos pais, que os pais podem fazer quando os pais estão juntos, não é? Que podem fazer até em conjunto ou até podem envolver os avós nessa atividade, é tentarem procurar um manancial de informação que nós temos ao nosso dispor hoje em dia através de um simples clique, não é? Claro, isto para as pessoas que têm internet em casa, as outras que não têm, há outras formas também de explorar, não é? Eu dentro disso que a Sara está a dizer, e é extraordinariamente importante, eu queria também deixar aqui só uma sugestão da minha parte. E aqui, falando diretamente para os professores. Os professores hoje ainda, pronto, é assim, nós não conseguimos mudar o chip de um momento para o outro. E os professores ainda estão muito agarrados, eu vejo que, e convivo com professores diariamente, porque também sou professor, não é? E que neste momento os professores estão muito preocupados ainda com o programa. E há professores que, de forma a ficarem mais descansados interiormente, estão a mandar muitos trabalhos para as crianças. Agora, obviamente que este manancial de oportunidades que neste momento surge, os professores deveriam explorá-lo. E não quer dizer, de modo algum, que se estiverem todo o dia a mandar trabalhos para casa e agarrados ainda ao programa anterior, que as crianças vão aprender mais. Não, pelo contrário. Os professores neste momento têm uma extraordinária oportunidade de alterar o chip.
e começarem eles próprios, neste momento têm autonomia para isto, porque se calhar dentro da escola não têm tanta autonomia, é uma das coisas que as pessoas queixam, neste momento têm autonomia para isso, com os seus alunos começarem a mudar a forma de ensinar e a forma da aprendizagem em Portugal. E aquilo que é a minha sugestão é que mandem tantos trabalhos e tracem objetivos com os grupos. Claro. Porque é que todos, em conjunto, eu faço com os meus alunos do ensino superior, estamos a falar, traçamos os objetivos e depois eles vão ao mundo deles, vão para a vida deles, construir algo extraordinário, que é sempre extraordinário, e depois apresentam na sessão seguinte. E o que é que lhes foi dado? Grau de liberdade para eles próprios serem os condutores da sua aprendizagem. Eles fazem coisas muito mais extraordinárias do que aquilo que eu faria, porque logicamente eles são 20 ou 30, e se houver trabalhos de equipa, ou se estiverem coordenados, ou se tiverem o potencial da partilha, que é uma coisa que é muito importante hoje em dia, são 30 cabeças a pensar e eu sou só uma. Claro. Por isso a probabilidade de eles fazerem algo muito mais extraordinário do que eu e de serem criativos cada um à sua maneira e depois juntar as células da sua criatividade, fazem coisas e acho que é muito importante também já agora aqui adicionar qualquer coisa, é que a criatividade não é tanto a resolução de problemas, mas o encontrar problemas, o procurar e onde é que está o desafio, não é? E o olhar para as coisas de uma forma diferente, e por isso a escola tendia muito mais a focar-se na resolução de problemas, e normalmente problemas têm um enunciado claro, que têm uma forma depois sequencial de resolução e têm uma solução, mas problemas da vida não têm um enunciado claro, têm múltiplas formas de ser resolvidos e depois também têm múltiplas soluções. E é importante, por exemplo, uma das estratégias que alguns dos meus ex-formandos e ex-alunos têm utilizado muito é eles próprios criarem o seu enunciado face a uma série de, enfim, os mesmos dados podem dar enunciados diferentes, não é? Por exemplo, isso é um exemplo muito, como também o exemplo também de um outro autor que é o Robert Sternberg, em vez de perguntar, e aqui portanto pode ser como Pedro Álvares Cabral ou Cristóvão Colombo, ou não sei o quê, em que data é que ele, ou Vasco da Gama, descobriu o caminho marítimo para a Índia, é um bocadinho pensar como é que seria o mundo se ele não tivesse descoberto o caminho marítimo para a Índia, o que é que teria mudado. Isto obriga a pessoa a saber muito de história para conseguir perceber o que é que tinha mudado, o que é que teria mudado. Acima de tudo, e por isso é mudar o foco um bocadinho, e muitas vezes é possível, e não evitar isso. Eu já tenho ouvido que alguns professores a qualquer nível de ensino, estão a fazer os PowerPoints falados, e por isso vão aos seus PowerPoints e clicam e simplesmente explicam aquilo que lá está. Não se faz favor. Há muito mais coisas para além disto, e tem que se criar verdadeiramente desafios para incentivar a criatividade. É assim, o professor, eu acho que o professor é um ser extraordinariamente criativo. O problema é que está na sua zona de conforto há muitos anos. Pois, isso e mesmo. Aquilo que está a ser obrigado a fazer aos professores é saírem da sua zona de conforto, e há muitos professores neste momento que ainda não estão receptivos, estão muito agarrados à zona de conforto, e é por isso que há muitos professores ainda que se agarram aos PowerPoints e não estão a ver esta época como uma época extraordinária de mudança, mas também há outros professores que neste momento já passaram, já alteraram o chip e estão a ser extraordinariamente criativos e estão a fazer coisas... Extraordinariamente criativos, eu sei de alguns exemplos. Sim. Por isso temos tudo. Agora, que eu não tenho dúvidas nenhumas que o ensino não vai continuar assim, e eu ainda ontem acabei de construir um artigo que eu escrevo para o Diário Económico sobre a situação da família e da escola, se vai continuar assim ou não, e de facto aquilo que eu tenho a certeza absoluta é que vão haver mudanças.
vão haver mudanças de paradigma muito grande a nível familiar, porque o teletrabalho vai existir nas casas dos portugueses, a partir de agora, que era uma coisa que as pessoas não tinham, e nomeadamente as empresas poupam muitíssimo dinheiro com isso. O ambiente vai agradecer imenso também, a produtividade também vai agradecer, e o tempo com os filhos também vai ser muito maior. Por isso, aquilo que neste momento as pessoas têm que começar a capacitar-se é que tanto o modus operandi familiar como o modus operandi da educação em Portugal vão ter que mudar de forma alguma. E a situação, e é para vermos quanto os professores são criativos, porque o Ministério da Educação, nem tudo é mau, e neste momento, em muito pouco espaço de tempo, arranjaram situações extremamente criativas para resolver tudo isto. Por isso é que eu digo, e aqui é o desafio que eu deixo, é que se nós em tão poucos espaços de tempo fomos obrigados a dar um passo em frente e a mudar toda esta estratégia, andamos há 20 ou 30 anos a falar do paradigma do ensino em Portugal e não houve mudanças absolutamente nenhumas. E agora num mês mudou-se muita coisa. Por isso é que eu digo, nós somos extraordinariamente criativos, os professores, e de certeza absoluta que não queremos, nem vamos admitir, dar passos atrás e continuar naquilo que estava. Sara, eu tenho muita pena, porque esta conversa está a ser extraordinária, mas temos que terminar. Estava a gostar tanto. Pois, mas antes disso, eu tenho 4 perguntas para lhe fazer. A resposta é muito rápida, está bem? Então, vamos lá ver. Então, a primeira é, dê um exemplo de criatividade durante esta pandemia. Bem, isso são tantos exemplos, se calhar não há um exemplo. Se calhar, assim, o exemplo que me salta mais foi a capacidade que os publicitários tiveram de transformar um conjunto de anúncios. E, por exemplo, da lavagem da roupa, de antes lavava-se roupa porque os meninos iam lá para fora, agora lava-se roupa porque os meninos estão cá dentro. Por exemplo, os hashtags, a reestruturação dos hospitais, dos próprios professores, como estava a dizer, de muitas organizações, no fundo também a organização da sociedade civil para dar donativos, para fazer máscaras para as refeições, etc. A própria parte mais científica da investigação, as apps todas, a mudança de tecnologias, como por exemplo já inventaram formas de medir a temperatura das pessoas, passam termómetros completamente diferentes, para além das vacinas, para além dos estudos serológicos, etc. A acessibilidade da cultura e a forma também como muitos artistas, embora não se sabe como é que eles vão ser pagos, não é? Mas como muitos artistas se mobilizaram, aquelas orquestras fabulosas, e agora há pouco uma estudantina de Coimbra, que eu sei que o Mário esteve lá em Coimbra, não é? Eu já vi pronto, aquela malta toda. E há milhares de exemplos de como as pessoas se mobilizaram para serem mais criativas. E outra coisa, ontem almoçou e jantou com a sua família ou não? Não. Mas eu almocei e jantei com os meus pais, sabe porquê? Por Zoom? Claro, isto é uma coisa extraordinária de criatividade, claro, mas isso é criatividade. Nós neste momento, por Zoom, sim. Ora, fizemos o almoço de Páscoa pelo Zoom, que correu, não correu tão bem como o toque, o beijinho e a forma de estar que estamos habituados, e nós portugueses temos muito isso dentro de nós, mas claro, fomos extraordinariamente criativos também com esta situação. Pergunta número 2. Sim. Mesmo uma pessoa que não é criativa pode ser criativa perante a adversidade? Ora, está. É que se calhar todos nós temos um potencialmente somos todos criativos. Há pessoas que estão na sua zona de conforto e que são mais rígidas e por isso serão menos criativas. Há tais diferenças individuais que são sempre causadas por fatores que são internos, as características pessoais das pessoas e fatores externos. Mas a verdade é que a adversidade obriga as pessoas a pensarem de uma forma diferente, a repensarem-se a si próprias, a reorganizarem-se, a reestruturarem-se, a transcenderem-se muito mais, a irem mais além, e por isso se calhar até temos soluções criativas de pessoas que à partida achavam que não eram tão criativas. Outra questão, em que momentos da história mais aumentou a criatividade? Esta pergunta eu acho que é extraordinária. Não é? Pois é,
porque se calhar há muita investigação que mostra que é nos momentos de crise que aumenta a criatividade. Eu tenho até alguns exemplos que já lhe vou dar, não é? Mas de facto algumas das grandes invenções, descobertas ou grandes obras foram criadas em momentos de conflito, de guerra, de crise, ou mesmo da própria necessidade. Não é por acaso que há um ditado que diz que a necessidade aguça o engenho, não é? Pronto, porque ele desafia, no fundo, desafia-nos e motiva à interrupção daquilo que existia, não é? E à invenção e obrigatoriedade de mudar, não é? E quais E são os pensemos exemplos? em Quais são os Paris, exemplos? exatamente, na década de 20 do ano passado, não é? Depois de uma guerra e depois também de uma gripe espanhola e de uma grande pandemia, de uma outra pandemia, e Paris era ali uma confluência de escritores, de artistas plásticos, de pensadores, de filósofos fantásticos. Aliás, eu lembro-me de há 2 anos ter visto na Tate Modern em Londres uma exposição sobre os war artists, e por isso há este conceito dos artistas de guerra, não é? A Grécia há bem pouco tempo emitiu ou lançou um documento que mostra que houve uma explosão de criatividade artística, no fundo como uma forma de responder à crise da identidade nacional que eles que tiveram e que ainda têm, não é? A maneira também como muitas instituições de caridade para pessoas vulneráveis proporcionam tantas oportunidades de criatividade dessas pessoas, e há exposições fantásticas neste domínio. São alguns dos exemplos, mas a literatura, aliás, também é uma representação social de que na adversidade há criatividade, não é? E não é por acaso que esta representação social existe, porque está fundamentada em inúmeros exemplos. Última pergunta. Como se pode Sim. promover uma cultura de criatividade em tempos de crise? Pois é, aí não é só em termos individuais, mas também aliás, há um conceito muito interessante que é o conceito de Zeitgeist, que é no fundo o espírito do tempo, e nós temos que mudar o Zeitgeist, pronto, temos que mudar este espírito do tempo, não é? E se calhar só o mudamos associando a uma outra competência, é interessante que a criatividade começou a ser falada não só nos anos 60 e 70, depois do lançamento do Sputnik, porque os americanos ficaram todos aflitos porque os russos lhes tinham passado à frente e por isso eles tinham que ser mais criativos. Mas foi nos anos 90 que se começou a falar da criatividade, final dos anos 90, que se começou a falar da criatividade como uma das competências de futuro, a par com o pensamento crítico. E esta associação, depois dos outros, que é a comunicação e a cooperação, a forma como colaboramos entre nós, e por isso nós só podemos promover uma cultura de criatividade se colaborarmos e se cooperarmos verdadeiramente. Mais do que colaborar, não é uma mera colaboração, é uma cooperação no sentido de definir objetivos e estratégias comuns, não é? Mas esta associação com o pensamento crítico é fundamental, e de forma a considerarmos as grandes falácias e, no fundo, os erros em que muitas vezes as ideias erróneas em que assentavam as nossas vidas e as vidas das organizações, a vida social, não é? Analisar os alicerces e fundamentos e perceber o que é realmente importante e o que é desafiar o status quo, não é? E todos os mitos, e repensar a vida e a cultura com base numa abordagem mais emancipatória em função da autorreflexividade e da reflexibilidade e reconstrução de todo o contexto cultural, não é? E isto é feito também com humor, com encontrar os pormenores da beleza, tudo aquilo que eu disse individualmente, não é? Procurar o que é incomum, o que é chocante, promover no fundo a diferença. Ok, Sara, não temos mais tempo, peço desculpa. Oh, que pena, mas pronto, acho que era importante repensarmos a nossa missão, a nossa visão, os nossos valores, não é? E outra coisa que acho que é importante é ver se finalmente percebe a importância dos psicólogos em tudo isto, nas organizações, no bem-estar das pessoas, no bem-estar pessoal e social, não é?
Isso é extraordinariamente importante Pronto. e interessante também dizê-lo. Porque... em casa obrigado, também. obrigado, obrigado. Deus.